E a proposta aqui do nosso estudo aqui nesses primeiros minutos é a gente tentar abordar sobre relacionamentos certos, tá? Então, quando você pensa em relacionamento certo, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Relacionamento certo, a primeira coisa. Não precisa responder, tá? É uma pergunta retórica, mas pensa aí, o que vem na sua mente quando a gente fala em relacionamento certo? Talvez, se você ainda não casou, como as meninas aqui na frente, ou o Bruno ali atrás, aqui também os meninos, aqui, talvez relacionamento certo, talvez a gente pense, talvez um relacionamento de namoro, talvez? Sim ou não? Relacionamento certo? Mais ou menos? Namoro? A gente pode pensar num relacionamento certo, talvez um casamento? Um relacionamento certo? Sim, né? Mas a abordagem que a gente queria trabalhar hoje não tem a ver com esse tipo de relação. Tem a ver com uma relação pela qual Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele, tá? Então vai ser nessa perspectiva que a gente vai tentar caminhar nessa noite. Então, quando a gente para observar em Gênesis, no capítulo 1, os primeiros capítulos de Gênesis até o capítulo 3, a gente vai perceber que Deus cria o homem e à medida que esse relacionamento vai se desenvolvendo entre Deus, o Criador, e a criação, o homem, o texto sagrado vai dizer assim que na viração do dia, isso é, no final do dia, o próprio Deus, ele vinha para falar com o homem, se relacionar com o homem. Então, eu fico imaginando como que seria isso, no jardim, tudo perfeito, não tinha ali ainda a presença do pecado, e aí o homem agora tem o privilégio de se relacionar com Deus diariamente. Que coisa maravilhosa! O projeto maravilhoso de Deus, que a gente encontra ali nesses primeiros 3 capítulos de Gênesis, antes da queda. E é engraçado que alguém disse que esse projeto original de Deus, ele é narrado nos primeiros 3 capítulos, primeiros 2 capítulos de Gênesis, e depois a gente vai ver esse relacionamento sendo definitivamente restaurado nos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Quando o Senhor, o Cordeiro de Deus, vem buscar a sua igreja, e agora a sua igreja está novamente unida para todo sempre com o Pai, sem a presença do pecado. Isso é maravilhoso. Esse é o propósito original de Deus. E agora, entre os 2 últimos capítulos finais em Apocalipse e os 2 primeiros, nós temos aqui um hiato muito grande, né? E é o período que nós estamos vivendo. Esse período que a gente vive na expectativa que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar, venha buscar a igreja do Senhor. Mas nesse hiato de tempo, o Senhor, ele nos ordena através da sua palavra que existe uma maneira adequada de nós nos relacionarmos com Ele. E e tem a ver com isso o que nós vamos falar hoje. Para caráter de introdução, deixa eu só tentar ser bem breve aqui. Uma visão geral do que nós vamos falar engloba, por exemplo, a gente pensar como tem sido o nosso relacionamento com Deus nesse tempo. Já que nós estamos inseridos nesse tempo do capítulo 3 de Gênesis e até o capítulo 20 de Apocalipse, nós estamos aqui inseridos nesse espaço de tempo. Como tem sido a maneira como nós temos nos relacionado com Deus? Tá? Será que existe um padrão que o Senhor definiu para que nós nos relacionássemos com Ele? Uma segunda pergunta que a gente vai tentar responder então, como nós devemos manter relacionamentos verticais, isso é, com o Senhor, e também relacionamentos horizontais, isso é, com o nosso próximo, a partir dessa iluminação da palavra de Deus. E também nós vamos, obrigado, Rafa, também nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: como nós podemos também, a partir disso, deixa eu adiantar aqui, ok, como nós podemos, como é o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor, e também como nós podemos desenvolver e manter relacionamentos verticais, isso é, esse relacionamento certo com Deus, tá? E também os relacionamentos horizontais, mas da maneira certa e correta, como o Senhor revela na sua palavra com as pessoas, ok? Então, os nossos objetivos aqui vai ser basicamente compreender e desenvolver um relacionamento certo com Deus e um relacionamento certo e semelhante com o nosso próximo, experimentar o perdão e a cura interior em todos os nossos relacionamentos. Isso é muito importante.
Porque a gente vai perceber no decorrer do nosso estudo aqui esse relacionamento certo com as pessoas, do jeito certo, segundo Deus, se passa por essa palavra aqui, pelo perdão. Perdão esse, inclusive, que nós recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, por último, nós vamos também tentar compreender e cumprir o nosso papel agora de embaixadores da reconciliação. Uma vez que existe um padrão definido por Deus de nós nos relacionarmos com Ele, o Criador, e com a criatura, com o próximo, nós vamos entender que essa maneira correta de se relacionar, ela se passa pelo perdão, mas não só pelo perdão daquele que nos ofendeu, mas também pelo perdão experimentado por nós através de Jesus Cristo. Nós vamos tentar entrar um pouquinho nessa questão do perdão, porque talvez nós vamos perceber daqui a pouco que talvez nós já estejamos caminhando na fé há algum tempo, mas talvez a gente ainda carrega culpa de pecados que nós tenhamos cometido quando nós ainda andávamos na escuridão, quando nós ainda tínhamos a nossa vista espiritual, a nossa visão espiritual embaçada pelo pecado. E talvez a gente ainda carregue algumas culpas que não vêm do Senhor, porque o nosso Senhor ele não é acusador. Quem é o acusador das nossas almas é quem que a Bíblia diz? É Satanás. Então a gente vai perceber que, na verdade, essa questão do perdão, desse auto-perdão, digamos assim, ele tem a ver com a gente se apropriar daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário e da maravilhosa graça que Ele nos concedeu através de seu Filho. Ok, vamos lá então. Primeiramente, nós vamos falar sobre esse relacionamento com Deus. E como eu disse, lá em Gênesis, quando o Senhor cria o homem e a mulher, Ele cria o homem e a mulher para esse relacionamento com Ele. Mas a partir da queda, a partir do pecado, agora o homem, ele passa a se relacionar com Deus de uma maneira inapropriada. E eu explico isso. Talvez seja... o que eu vou falar aqui não tem nada de novo, mas vamos lá. É do seu conhecimento, eu acredito, que quando o homem ele se afasta de Deus, e aí quando o Senhor vem até ele para se relacionar com ele, qual é a postura do homem agora, uma vez que ele já caiu no pecado? O Senhor vem para se relacionar com ele e o Senhor diz para Adão, Adão, onde estás? E qual é a postura desse homem agora, se relacionando com Deus? O que ele está fazendo? Está se escondido. Porque ele está com o quê? Vergonha. Percebe? A culpa. Olha o que o pecado faz com a gente. Culpa. Então agora, o que Deus criou para ser belo, o que antes da queda, antes do pecado, a nudez, aquilo era puro. Agora, a partir da queda, aquilo é motivo de vergonha. E o homem está escondido. E olha que curioso que o homem, isso desde a queda, o homem vai tentando meios de se auto-justificar. O que o homem estava fazendo quando o Senhor vem falar com ele? O Adão. Ele tinha saído o quê? Tinha saído para procurar folhas para esconder sua vergonha, não é isso? Tinha saído para procurar um pouco da plantação lá para poder esconder a sua vergonha, tentando dar um jeito de se auto-justificar. Aí o que o Senhor faz? O Senhor corrige aqui, ele fala, não, peraí, o Senhor providencia para ele pele de animal, né? Couro. Fala, não, o Adão, peraí, você está tentando se auto-justificar, peraí que eu tenho algo melhor. Né? E aí o Senhor dá uma providência para ele, para aquela vergonha que aquele homem estava passando. Então, se Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, significa dizer que Deus está muito mais preocupado no nosso relacionamento com Ele do que naquilo que porventura a gente se propõe a fazer para Ele. E eu explico isso. Não adianta nada a gente querer fazer algo para o Senhor se antes nós não estivermos vivendo num profundo relacionamento com Ele. A gente corre o risco de cair naquilo que hoje a gente chama de ativismo. Né? O que é o ativismo? Ele está envolvido num monte de coisa em nome do Senhor, mas correndo o risco de chegar diante do Senhor no último dia e o Senhor fala assim, eu não te conheço. Quem é você? Você é um estranho. Já pensou que coisa horrível? Chegar diante do Senhor e quando a gente for apresentar nossas mãos a Ele, falar, cara, quem é você? Eu não te conheço. Essa maneira certa de se relacionar com Deus, ela tem a ver com um relacionamento profundo e diário, que o Senhor assim estabeleceu desde a criação do homem. Mas perceba que
uma coisa que é importante a gente ressaltar é que o Senhor, Ele não se importa o quão longe nós fomos, nós nos afastamos dEle. Ele não se importa com isso. No período da nossa ignorância, o quão longe nós tenhamos ido distante dEle. Olha que coisa maravilhosa a gente perceber isso. Isso nos remete a pensar que Deus ele é tão maravilhoso, e isso inclusive está revelado na Escritura, que os nossos pecados, aquilo que nos afastam do Senhor, a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, diz a palavra de Deus que o Senhor ele lança tudo aquilo que fazia parte da nossa antiga maneira de viver, ele lança aquilo no mar do esquecimento. E o Senhor, portanto, agora já não se lembra mais. Isso é maravilhoso a gente pensar nisso, num Deus que a Bíblia diz que ele é santo, 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 e quando a Bíblia diz que Deus ele é 3 vezes santo, isso é uma ênfase para dizer que Deus ele é santíssimo, ele é puro. E um Deus que é santíssimo, que é puro, decide desde o princípio se relacionar com o homem corrompido, com o coração muitas vezes inclinado para o mal, como eu e você. Isso é maravilhoso. Então, Deus ele não se importa o quão longe nós tenhamos ido, o quanto nós tenhamos nos afastado dele, e ele também não leva em consideração, muitas vezes, a bagunça que nós mesmos fizemos. Não é verdade? De vez em quando a gente faz uma bagunça na nossa vida, sim ou não? A gente faz uma bagunça e a gente se vê entrelaçado como diria minha mãe falava assim, como se fosse uma aranha no melaço, né? Preso, não consegue sair. De vez em quando a gente faz algumas bagunças por decisões equivocadas que têm a ver com o egoísmo do nosso coração. Então, em outras palavras, quando nós nos relacionamos com Deus da maneira certa, Ele nos dá a convicção de que não importa o quão bom nós tenhamos sido a nossa vida inteira, ou o quão ruim nós tenhamos sido a nossa vida inteira, a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nada daquilo é levado em consideração. É uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Então, em vez de tudo isso, então Deus se preocupa com o nosso relacionamento com Ele, que na verdade Ele preparou para que nós pudéssemos experimentar através de Jesus. E aí aquele texto que o Carlos acabou de ler aqui, né? Através do seu Filho unigênito, né? O amor que Deus derramou para com o homem através do seu Filho unigênito. Então, quando nós falamos nesse relacionamento certo com Deus, a primeira coisa que nós precisamos é admitir que nós somos pecadores. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele vai dizer o seguinte, que todos fizeram o quê? Todos pecaram. E agora estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Todos. Romanos 3,10, ele vai dizer que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Então, essa consciência de que nós somos pecadores, para o verdadeiro discípulo, para aquele que se relaciona com o Senhor da maneira que Ele estabeleceu na Escritura, é uma consciência que a gente precisa ter ela diariamente. Por que a gente enfatiza essa questão de termos essa consciência do nosso pecado? Não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém e essa pessoa de repente falar assim, olha, fulano é uma pessoa muito boa, né? Só falta aceitar Jesus Cristo. Não é uma pessoa muito boa, né? Então, assim, ela é uma pessoa muito boa, mas falta tudo para ela. Porque se falta Jesus Cristo na vida dela, falta tudo. Então, essa consciência de que nós não somos tão bons assim é necessária para aquele que busca se relacionar com o Senhor da maneira correta. Essa consciência de que nós não somos tão bom o quanto as pessoas dizem que nós somos. E se você for honesto consigo mesmo, talvez você não vai ter dificuldade de admitir que no seu coração ou nos seus pensamentos, de vez em quando, sonda alguns tipos de pensamentos que talvez você teria vergonha de expor. Já pensou se a gente tivesse que fazer isso? Vamos pegar assim, no nosso último mês, se a gente estivesse aqui agora numa roda e a gente tivesse que relatar todos os pensamentos, ou se aparecesse numa TV igual a gente está aqui, assim, aparecesse aqui, tudo que nós pensamos, 30 dias, vamos pensar só no dia de hoje, tá? Aí vai aparecer aqui tudo que passou na nossa mente no dia de hoje. Que vergonha, né?
Nem eu ia estar aqui, né? Eu ia embora. Não dá não, vou embora. Mas o nosso Deus não é assim que Ele trata conosco. Não é assim que Ele trata, não é nos expondo, nos envergonhando, não. Dessa maneira, a gente precisa se lembrar disso. Quem busca nos envergonhar, nos acusar, não é o nosso Senhor. Mas a gente precisa admitir que nós somos pecadores. Tá? Uma vez que nós já admitimos isso, um segundo passo é voltar-se para Deus em arrependimento. Uma vez que eu entendi a minha condição e eu entendo que eu sou pecador, agora uma segunda condição para eu me relacionar com Deus da maneira correta é buscar em arrependimento me voltar para o Senhor. Senhor, eu me arrependo genuinamente. O Senhor que sonda o meu coração, o Senhor que me conhece, o Senhor sabe que eu estou arrependido. E é interessante a gente pensar, eu vou voltar lá em Adão, porque quando o Senhor o confronta acerca do seu pecado, qual é a atitude de Adão? Lembra lá do texto? Qual que é a atitude do Adão? Ele assume e fala assim, não, eu pequei mesmo. O que ele faz? Jogou para quem? Terceirizou a responsabilidade, não é isso? Terceirizou a responsabilidade. Falou assim, foi aquela mulher. E olha que interessante, ele não fala assim, simplesmente foi a mulher. Foi a mulher que quem me deu? No final das contas, então não foi culpa da mulher, foi culpa de quem? Olha que coisa doida, gente. Isso é o espelho. Olhe para esse texto olhando para o espelho, tá? Esse texto está falando de mim e de você, da nossa condição, muitas vezes. Né? Não, Senhor, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Nossa, que coisa terrível que somos nós, né, tio Biner? A gente é terrível demais, né? A gente precisa de Deus, porque senão, sem o Senhor, a gente está perdido, né? Então, o verdadeiro arrependimento, ele se passa em assumir responsabilidades. Né? Eu assumo a minha responsabilidade, fui eu. Não foi a mulher que o Senhor me deu, fui eu. A responsabilidade foi minha. Foi minha. E quando eu assumo isso, eu posso assumir isso sem culpa. Porque agora nós vivemos no tempo da nova aliança, e certamente você sabe disso, que a palavra de Deus diz que nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo. O que significa dizer que nós somos justificados? Esse é um termo, alguém aqui é da área do direito aí? É um termo forense, tá? Ou alguém aqui que deseja estudar direito, né? Brinquei com os adolescentes ontem, falei, preciso de adolescente aqui para estudar direito, para defender os pastores futuramente aí, viu? Que o negócio tá feio, tá? Então vamos lá, vamos se formar em direito aí. Brincadeiras à parte, mas esse termo justificação, ele é um termo forense que o apóstolo Paulo usa para expressar a nossa condição diante de Deus. Sem o Senhor, sem a intervenção do Senhor na nossa vida, qual que é a nossa condição? Condenados. Sem o Senhor nós estamos condenados. Com o Senhor Jesus Cristo nós estamos justificados. Ou seja, quando Deus, o Pai, Ele olha para nós, Ele não enxerga aquela miríade de pecado que nós cometemos. Não. Mas Ele enxerga o sangue do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro puro, santo e imaculado de Deus. Então, isso é a justificação. Ele não enxerga o meu pecado, Ele enxerga o Senhor Jesus Cristo. Porque você sabe que para entrar no céu, precisa ser puro, perfeito e sem pecado. E aí eu queria te desafiar a me apresentar um homem ou uma mulher que apresenta esses requisitos. Você conhece alguém? Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Só tem um que teve todos esses requisitos. Jesus de Nazaré. Portanto, quando o texto diz que nós fomos justificados, significa dizer que toda a justiça de Deus, do Senhor Jesus, toda essa justiça, agora ela é transferida para nós. Portanto, quando nós agora nos apresentamos diante de Deus, Ele não enxerga a podridão do nosso pecado, Ele enxerga a santidade e a justiça do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então, para a gente experimentar isso, nós precisamos nos voltar ao Senhor em arrependimento. Uma terceira coisa é reconhecer que Deus nos acolherá amorosamente. E aqui, o texto que a gente colocou é o texto de Lucas 15, é o texto do filho pródigo, tá? Eu não vou ler o texto aqui por causa de tempo, mas você conhece o texto, e na parábola do filho pródigo, o que acontece? Quando aquele filho mais novo, ele toma consciência do seu pecado, e ele está longe da casa do pai, distante, desejando comer a comida que os porcos comiam, tá? E eu tenho para mim que não era ração, tá?
Não era igual hoje, que a gente compra ração para o nosso pet. Né? Não. Eu fico imaginando que era parecido com aquilo que lá no interior de Minas Gerais, onde eu morava, o pessoal dava para os porcos. O que dava para o porco lá? Resto de comida, lavagem, resto de comida. Aquele negócio assim que você olha, assim, só de olhar o estômago embrulha. Misericórdia. E aí o filho pródigo, quando ele está longe do pai, ele olha para aquele negócio e ele tem vontade de comer aquilo. Percebe o que o pecado faz conosco? A distância do pai nos faz muitas vezes desejar aquilo que os porcos comem porque não tem outra opção, muitas vezes. Né? Comer a sujeira, a imundície. É isso. Mas quando nós reconhecemos a nossa condição e percebemos que na casa do Pai existe amor, existe bondade, existe graça, existe misericórdia, a nossa condição é voltar-se para a casa do Pai em arrependimento, porque nós sabemos que na casa do Pai existe acolhimento. Existe acolhimento. Por último, receber o dom gratuito de Deus e viver como seus filhos amados. Ou seja, a partir do momento que nós nos apropriamos disso, dessa consciência, agora existe uma maneira, um padrão de viver. E talvez você já tenha ouvido aquela frase, né, do dito comum, dito popular, né? Vem a mim como estás. Ok? Eu concordo com essa frase, desde que nós entendamos que, ok, vem a mim como estás, mas não permanecer como a gente está. Eu falei isso também esses dias para os adolescentes que estão aqui, eu vou ser repetitivo com eles, tá? Me perdoem por isso. Mas eu entendo a salvação, alguém ilustrou a salvação da seguinte forma. Imagine que você, antes de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você estava num lamaçal de sujeira mesmo. Você estava lá naquele lamaçal. E quando você estava naquele lamaçal, você estava todo sujo, imundo, lá naquele lamaçal. Quando o Senhor nos salva, significa dizer que o Senhor nos tirou daquele lamaçal. Ou seja, a nossa condição agora de salvos no Senhor Jesus Cristo não é mais uma condição de alguém que vive no lamaçal. Ele nos tirou. Esse é o primeiro passo. Seguido disso, vem um próximo passo. Esse ato de tirar, ele é imediato, acontece de uma vez só. Agora vem um segundo processo, que é a santificação. A santificação, alguém disse que ela é parecida com, uma vez que o Senhor nos tirou do lamaçal, agora a santificação é o Senhor tirar a sujeira de nós. A salvação, o Senhor nos tira da sujeira. A santificação, o Senhor tira a sujeira de nós. Nós estamos vivendo esse processo de sermos totalmente limpos da imundície da qual nós estávamos enfiados nela até a cabeça. Mas o Senhor está nos purificando, está nos limpando. E sabe quando que o Senhor, essa limpeza, ela vai ser definitiva? Na glória. Efésios 4:13, se não me falha a memória. Até que todos cheguemos à unidade perfeita, à unidade perfeita e a varão perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. À medida que nós nos relacionamos com Cristo, nós vamos nos tornando parecido com Ele, e isso vai gerando em nós santificação. Santificação que nós buscamos? Não. Santificação que nós recebemos dele por nos relacionarmos com Ele. Então não é algo que nós simplesmente buscamos, mas é algo que o Senhor despeja sobre nós que vem dele. Porque um dos atributos de Deus, não sei se você sabe, é que Ele é santo. Ele é santo. E Ele vai compartilhando dessa santidade conosco à medida que nós nos relacionamos com Ele. Por isso que Pedro vai dizer assim, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos. Receber o dom gratuito de Deus implica em viver como seus filhos amados, perdoados, entendendo que nós estamos nesse processo agora de sermos limpos da sujeira que o Senhor nos tirou. Vamos seguir. Vamos lá, algumas perguntinhas para a nossa reflexão. Você realmente acertou seu relacionamento com Deus? Essa é uma pergunta que você precisa responder aí no seu coração. Você acertou seu relacionamento com Deus? Se sim, quando você admitiu que é um pecador, você voltou-se para Deus em arrependimento e recebeu o seu dom gratuito? Por último, se você não tem essa certeza, por que a gente não fazer isso agora? Né? Reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer de onde o Senhor nos tirou, da sujeira que estava sobre nós, e agora nos voltar ao Senhor com gratidão. Você está vivendo como um filho de Deus ou como um escravo? Você precisa responder isso.
Lembra do irmão mais novo? Não, do irmão mais velho? O irmão mais velho, ele vivia dentro da casa do pai, podia se relacionar com o pai, mas ele tinha uma mentalidade de escravo. Ele tinha uma mentalidade de escravo. E quando nós temos uma mentalidade de escravo, nós não nos relacionamos com Deus como sendo o nosso pai. Nós podemos nos relacionar com Ele como sendo senhor, um chefe, uma relação de patrão e empregado, mas não uma relação de pai e filho. Como nós estamos vivendo? Nessa relação de escravo e empregado, como que tem sido isso? Segundo princípio, nessa questão de relacionamentos certos, como eu disse na introdução, se passa por nós experimentarmos o perdão e a cura interior. Jesus, lá nos seus ensinamentos, em Mateus, no capítulo 6, quando ele vai ensinar os seus discípulos, nós, os seus discípulos, a orar, o Senhor, ele coloca uma condição lá, já quase que no final da oração, né? Aí ele fala assim, ó, quando ele está orando, perdoem, como que é? Como que é? Como eu tenho o quê? Como eu tenho perdoado, não é isso? Que o Senhor me perdoe como eu tenho perdoado. Então, alguém disse que para o discípulo de Jesus, o discípulo que não perdoa, ele tem as suas orações interrompidas. O Senhor não ouve as suas orações se o discípulo de Jesus ele é aquele que não perdoa. Olha que forte isso, a gente perceber que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele está nos ensinando a orar, pedir perdão a Deus implica numa relação de mão dupla. Perdoe os meus pecados assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Então, esse perdão ele precisa ser incondicional e sem fim, assim como o perdão de nosso Pai Celestial. E isso é exigido de nós, isso é exigido dos discípulos de Jesus. Vejamos, sobre essa questão do perdão, deixa eu pegar aqui uma anotação. O autor aqui ele diz o seguinte, ele diz que não apenas Jesus nos ensinou a perdoar, mas ele estendeu o perdão enquanto ainda estava com dor na cruz. Ou seja, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, sendo alvo de zombaria, ali ainda, mesmo dizendo ao Pai, Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor Jesus, ele perdoa aquele homem que estava à sua direita. Ele perdoa aquele homem. E não só isso, mas ele faz uma oração por aqueles que estavam crucificando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Já pensou nos momentos de maior agonia da vida do nosso Senhor? Ainda assim, ele nos ensina na prática, tá? Perceba que os ensinamentos de Jesus não é teórico, na prática, como nós devemos perdoar. Então, é engraçado que em Mateus 18, Pedro pergunta a Jesus assim, quantas vezes ele deve estender o perdão? Quantas vezes, Senhor, eu devo estender o perdão? Aí ele faz uma conta lá, né, o pessoal da matemática aí, né? Quantas vezes que eu preciso estender o perdão? Aí o Senhor dá uma resposta para ele. Né? 70 vezes? É isso mesmo? 70 vezes? Tipo, exagerando, né? Vou exagerar bastante. Aí o Senhor fala, não, peraí, Pedro. Tá, um pouquinho mais só, tá? 70 vezes 7. Então, esse perdão ele é incondicional. E talvez quando nós pensarmos que nós já perdoamos tudo aquilo que nós poderíamos perdoar, o Senhor fala assim, não, é um pouquinho mais ainda, 70 vezes 7. Mais ou menos parecido, talvez seja mais ou menos isso que o apóstolo Pedro ali, ele estava perguntando ao Senhor. Mas eu gosto de pensar também que quando o Senhor ele está nos ensinando sobre perdão, e parece que essa é uma temática recorrente no texto sagrado, parece que isso tem a ver com uma certa dificuldade que o meu e o seu coração têm de liberar o perdão. Não sei se você é igual eu acredito que sim, mas existem algumas situações na nossa vida que
A gente fala, ó, beleza, até aqui, tranquilo para mim. Até aqui é tranquilo para perdoar, mas agora se mexer com essa questão aqui, aqui já não dá, aqui já é demais. Aqui eu já não quero perdão, aqui eu quero justiça. Né? Quero justiça. Então a gente muda o tom ali para não dizer assim, olha, meu coração está tão obstinado e eu quero ficar agarrado com coisas que talvez o Senhor não quer que eu fique, mas eu quero ficar e por isso eu não vou liberar o perdão. Que a gente muda os termos para talvez se sentir mais confortável. É parecido com Adão. Lembra do Adão lá? Culpa da mulher que o Senhor me deu. Terceirizar a responsabilidade. Vamos lá. Mas nós vamos entender também um pouquinho sobre essa questão da cura interior. E nós vamos perceber que esse processo do perdão, ele passa por duas etapas que elas são cíclicas, tá? A primeira tem a ver com perdoar os outros, e a ordem aqui, a ordem dos fatores aqui não altera o produto, tá? Perdoar os outros e perdoar a si mesmo. Perdoar os outros tem a ver com essa relação que nós, como discípulos de Jesus, agora nós somos convidados a desfrutar na comunhão. Enquanto nós desfrutamos dessas relações na comunhão, de vez em quando, tá? Ou de vez em sempre, nós estaremos numa condição ou de pedir perdão ou de oferecer perdão. É isso. Nessa relação, em comunidade como o Senhor assim desenhou para que nós vivêssemos. Então, perceba que a escolha de perdoar, alguém já disse que ela é uma escolha libertadora. Quando nós perdoamos, nós sentimos como se estivéssemos livres, um peso que de repente pairava sobre os nossos ombros a partir do momento que nós perdoamos. Se você já experimentou isso, você sabe o que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Um peso que eu carregava aqui nos meus ombros. A partir do momento que eu liberei o perdão, agora eu ando como que alguém livre. E aquela máxima também que a gente já ouviu algumas vezes sobre isso, que quando eu não perdoo é como se eu tomasse o veneno, mas esperando que o quê? Que o outro morresse. Mas quem está morrendo? Sou eu. Sou eu. Então estou tomando um veneno ali e eu quero que a Lola morra. Mas não é assim que acontece, né? Somos nós que estamos definhando. Mas tem um outro processo que inclui o perdoar-se a si mesmo. E aqui, essa talvez para algumas pessoas seja uma das maiores dificuldades. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas deixa eu tentar ser um pouco mais profundo. Esse auto-perdão ele vai ser essencial para a autocura. Ou seja, em outras palavras, eu não vou ser curado enquanto eu não experimentar esse perdão, mas me apropriar desse perdão que o Senhor já me ofereceu na cruz do Calvário. Se eu não me apropriar disso, eu vou carregar um peso. Mas não o peso diferente daqui, que é o peso do veneno que eu estou tomando, esperando que eu... Não é esse peso. Mas é o peso de tempo em tempo estar se remoendo por coisas que eu fiz e que eu não gostaria de ter feito, mas eu fiz no momento que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e agora eu vou carregando esse peso e eu não me liberto disso. Já aconteceu faz 20 anos atrás, mas eu continuo arrastando aquele negócio pesado. Percebe como é difícil para o discípulo de Jesus carregar essa mochila? Ele não aguenta. É muito mais fácil a gente tirar essa mochila e falar, está aqui, Senhor. Está aqui, eu prefiro entregar tudo aquilo que eu vivi no tempo da minha cegueira espiritual. Está aqui, Senhor. E é engraçado que o Senhor ele fala isso, ele vai dizer assim, ó, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham a Jesus. Então, o convite para a gente experimentar esse auto-perdão, ele não brota do nosso interior, não brota de nós mesmos. Isso é mentira, tá? Você ouvir por aí que alguém dizer assim, olha, tudo que você precisa está dentro de você, mentira, tá? Está fora, externo, está numa pessoa, na pessoa de Jesus. Então, quando nós nos apropriamos disso, nós experimentamos esse perdão. Por quê? O jugo que o Senhor nos oferece, ele é suave e o fardo é leve. E é muito mais fácil a gente viver
dessa maneira, nos relacionar com o Senhor dessa maneira, entregando a Ele as nossas mazelas, até porque, queira você ou não, queira eu ou não, Ele nos conhece, inclusive, melhor do que nós mesmos. Inclusive, nós só nos conhecemos de verdade se nós conhecermos a Ele. Porque se nós, um autoconhecimento que exclui a presença do Senhor Todo-Poderoso é um autoconhecimento fictício, é mentiroso. Então, o nosso autoconhecimento começa com o conhecimento de quem é Deus, com o que Ele fez. E a partir disso, a gente vai entender a nossa condição. E aí sim, aí a gente consegue viver dessa maneira, leve, colocando aos pés do Senhor o peso que pairava sobre nossos ombros. Perdoar-se a si mesmo. Aquele que experimentou esse perdão, agora ele tem condição de perdoar os outros. Porque ele vai se lembrar que foi assim que o Senhor nos ensinou. Foi assim que o nosso Senhor nos ensinou. Então, nós fomos perdoados para perdoar. É isso. Se a gente não se lembrar de nada que eu estou dizendo aqui, lembre-se disso. Nós fomos perdoados por Cristo Jesus para perdoar. Essa é a vida do discípulo. Algumas perguntas para reflexão, para a gente fixar. Existe algum relacionamento rompido que você saiba que precisa ser restaurado? Talvez nesse momento o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória algum relacionamento que, no meio dessa caminhada sua de discípulo de Jesus, ficou pelo meio do caminho, ele foi rompido, mas que o Senhor quer restaurar. O quão rápido você é para perdoar a si mesmo e aos outros sem guardar rancor? O quão rápido você é? Com que frequência você reflete o perdão de Deus em seu relacionamento? Isso é, com seus pais, com cônjuge, com filhos, amigos da escola, família da igreja e vizinhos. Com que frequência a gente pensa sobre isso? Então, vou deixar essas perguntas aqui para que a gente possa refletir sobre isso. E eu gostaria que realmente você pensasse sobre essas questões, né? Nesse perdão que nós recebemos do Senhor e que agora nós somos convidados a oferecer. Isso só é possível através da graça do Senhor. Não vai ser através de um autoconhecimento. Não. Esquece. É só através de um relacionamento diário com o Senhor. E muitas vezes esse relacionamento ele se passa pelo confronto. De sermos confrontados pela Escritura. E quando a gente é confrontado pela Escritura, a gente tem duas opções. Ou a gente se rende, a gente fala, Senhor, é verdade, essa é a minha condição. Eu preciso do Senhor intervir na minha vida. Ou então a gente se rebela. E eu acredito que se nós estamos aqui nessa noite é porque nós não somos daqueles que se rebelam quando são confrontados pela palavra de Deus. Mas nós somos daqueles que, quando a palavra, ela não é aquela palavra, sabe, que enche o nosso ego, é aquela palavra que nos maltrata em alguns dias, sabe, que nos machuca. A gente fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu cansei, eu não quero mais viver carregando esse fardo, é muito pesado, eu me rendo. É assim que o Senhor espera e deseja que nós nos relacionamos com Ele da maneira correta. Amém? Rafa? Vamos lá, gente. Para a gente terminar nossa segunda aula aqui. Vamos lá. Nós já falamos dessa relação, desse propósito, né, que o Senhor nos criou. Nós entendemos isso, né, que o Senhor nos criou para nos relacionarmos. E, em segundo lugar, nós entendemos que esse relacionamento, para que ele seja da maneira do Senhor, ele se passa pelo perdão, né? Pelo alto perdão e também por esse perdão que nós oferecemos nos nossos relacionamentos. Agora, uma vez que a gente compreendeu isso, um terceiro ponto aqui para a gente pensar um pouquinho, tem a ver com essas relações semelhantes a Cristo. Tá? Se nós entendemos que nós precisamos perdoar assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, agora também existe uma maneira de nós nos relacionarmos e essa maneira precisa ser semelhante a Cristo. Tá? Nós entendemos que nós somos seres relacionais, né? E o pecado ele destruiu ou de certa forma ele nos corrompeu de tal forma que esse relacionamento agora com Deus e com a criação, com o próximo, ele ficou arruinado, tá? Então, talvez você consiga se lembrar de experiências talvez traumáticas que você teve na sua vida, na sua história, que tem a ver com em relação com pessoas, tá?
algumas relações, algumas dores que nós carregamos na nossa vida, que tem a ver com relações que nós tivemos com pessoas. Tá? É muito comum, e eu falo isso com muita tristeza, mas é muito comum deparar com pessoas, por exemplo, quando o pai ou a mãe falece, já vi isso não uma, nem duas, nem três vezes, algumas vezes, tá? Ou o pai ou a mãe falece. Aí agora vai chegar aquele momento lá do inventário dos bens, não é isso? Aí começa uma guerra ali entre os irmãos, né? Uma guerra ali que coloca o Putin, que é o presidente lá da Rússia, é o Putin, coloca ele no bolso, né, para começar uma terceira guerra mundial. Começa ali dentro da família uma terceira guerra mundial, por quê? Porque um está se sentindo lesado com relação ao outro e tal, e, enfim. Né? E eu falo isso com muita tristeza porque, de vez em quando, me deparo com pessoas que me procuram para conversar sobre isso, porque faz 20 anos que não conversa com o irmão, porque lá atrás ela queria, ou ele queria, uma Kombi, ano 98, não sei nem se tem isso, tá? Pessoal que manja aí. Mas ele queria receber de herança uma Kombi, mas quem recebeu foi o irmão, e por causa disso, rompeu, não fala mais. Aí você fala assim, cara, uma Kombi, né? Se fosse, né, pelo menos uma perua mais bonitinha. Não, uma Kombi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por coisas pequenas, nós, em muitos momentos, preferimos carregar um peso, uma dor no nosso coração do que desenvolver relações semelhantes a Cristo, tá? Relações semelhantes a Cristo. E aí, não sei se você conhece, mas voltando a essa ilustração, né, das famílias vão brigar na hora do inventário, aí sabe quando é que o perdão muitas vezes é concedido? Quando está tudo bem, as coisas estão tudo caminhando, é um para lá e o outro para cá. Ninguém se procura, ninguém quer nem saber como está o outro. Né? Mas chega um momento que a enfermidade bate na porta de um desses irmãos. Aí, toda aquela dureza de coração, os 20 anos, sabe, sem falar, sem procurar, sem querer saber como estava, agora, por causa, talvez, de uma enfermidade, alguma questão nesse sentido, isso agora vira um instrumento que o Senhor usa para que aquilo que deveria ter acontecido há 20 anos atrás possa acontecer. Isso não é de agora, tá? Eu posso citar aqui um exemplo, se você quiser recorrer à Escritura, eu não vou ler, mas Êxodo no capítulo 12, se não me falha a memória, Êxodo no capítulo 12 vai narrar um pouco sobre uma família que talvez ela tenha o pedigree que muitos de nós gostaríamos que a nossa família tivesse. Quando vai narrar sobre os irmãos de Moisés, Miriam, Arão. Né? Você conhece a história, né, dos três? Uma profetisa, alguém que tem relacionamento direto com Deus. Arão, também um homem temente ao Senhor. Moisés, a gente não precisa nem falar. Né? Só que chega um momento ali na história, em Êxodo no capítulo 12, que agora os três começam a ter uma confusão entre eles ali. Começa a ter uma confusão. E se você observar, ler esse texto com um pouquinho de cuidado, você vai perceber que o que está motivando aquela discussão, aquela rixa entre os irmãos, é uma inveja. Tem uma inveja ali no meio. Né? A Miriam tem um determinado momento que ela fala assim, por acaso não tem eu relacionamento direto com Deus? Né? Deus não fala comigo diretamente? E o Moisés vai trucando ela ali, até que chega um momento que a Miriam, a menina fica toda leprosa, fica toda enferma. O texto fala que chega a ficar branca, né, como a neve. Eu fico imaginando esse negócio. Né? Aí, quando isso acontece, agora está ali os três irmãos novamente unidos. Quando estavam os três com saúde plena, perfeita, discussão, inveja. Você é mais do que eu, por acaso? Para que eu vou ficar ouvindo? Por acaso eu não falo diretamente com Deus? Vou ter que ficar ouvindo você agora, Moisés? Inveja, ira. Mas agora chega um momento na história que um olha para o outro e fala assim, meu irmão precisa de cuidado. Entende? É nos relacionamentos com pessoas que nós vamos perceber que nós temos as maiores dores da vida. Mas também
no outro lado dessa moeda, é nesses relacionamentos com pessoas que nós também desfrutamos das nossas maiores alegrias. E aí a gente precisa escolher, né? Qual dessas faces da moeda que nós vamos querer viver na nossa vida? Né? Qual face dessa moeda que nós vamos querer viver? Relações semelhantes a Cristo, em primeiro lugar, o relacionamento semelhante ao de Cristo, ele é o nosso testemunho. Ele é o nosso testemunho. As pessoas lá fora, alguém já disse que elas não têm o hábito de ler a Bíblia. Elas vão ler o quê? A nossa vida, o nosso testemunho. Né? Então, se nós quisermos nos prontificar a apresentar o Evangelho a alguém, primeiramente nós precisamos nos atentar ao nosso testemunho. Porque se o nosso testemunho ele não falar por nós mesmos, as nossas palavras simplesmente entrarão por um ouvido e sairão pelo outro. Tá? Mas nós somos também chamados a servir uns aos outros dentro da comunidade dos crentes. E onde é a comunidade dos crentes? A igreja. Nós somos chamados a servir, a construir essas relações semelhantes a Cristo dentro da igreja. E é engraçado que, quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso, ele está escrevendo num contexto onde está tendo ali uma espécie de divisões, de gente meio que se achando um mais importante do que o outro, e aí o apóstolo Paulo ele vai corrigir aquilo naquela igreja, e aí ele vai dizer, ele vai comparar a igreja a um corpo, e ele fala assim, imagina agora se todo mundo quiser ser orelha, como que vai ser esse corpo? Não vai funcionar. Imagina agora que todo mundo quer ser a mão, não tem corpo, né? Não tem corpo. Não, todo mundo agora quer ser o braço. Não. Mas aí o apóstolo Paulo ele vai nos trazer alguns conceitos que são importantes nesse sentido. Ele vai nos dizer o seguinte, em outras palavras, parafraseando o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ele vai nos dizer que cada membro do corpo ele tem o seu lugar e exerce funções, uma função vital, para que o corpo funcione ajustadamente. Portanto, se você já, principalmente os homens aqui, se você já teve a infelicidade de bater o seu dedo na quina do armário, e isso é uma dor pior do que a dor do parto, dizem os homens, né? Então, dizem os homens, dizem os homens, né? Então, já aconteceu? Aí, ó, nós temos aqui alguém que contraria. É mentira, aí, ó, tá vendo? A dor do parto não tem igual, né, Tia Vicky? Então, imagine que você bateu o dedinho lá no armário, tá? E não dá para comparar com a dor do parto. Doeu muito lá o seu dedo, né? O coração ficou batendo ali, não é verdade? Parece que tá um coração batendo ali, latejando. E dependendo da intensidade que você bateu, você vai ter a impressão de que alguns dias, né, seu andar vai ficar um pouco comprometido, correto? Pô, mas é o menorzinho dos dedinhos, né? Não faz diferença. É mesmo. Alguém já disse também, inclusive, que se for extraído do nosso corpo, né, o dedinho, a gente perde o equilíbrio, né? Vai fazer fisioterapia a vida inteira e o equilíbrio não volta. E como pode ser isso, né? No corpo de Cristo é assim que as coisas funcionam também. Né? De certa forma, nós precisamos entender que nós somos parte dessa engrenagem que o Senhor está usando nesse tempo para reconciliar os seus, para reconciliar os perdidos. Nós fazemos parte dessa engrenagem. Que coisa maravilhosa, né? E se nós entendermos isso, que nós, com aquilo que o Senhor nos deu, Ele quer usar aquilo para a glória dEle, para que o nome dEle seja conhecido, a gente não vai se preocupar se o que o outro está fazendo ou está deixando de fazer. A gente vai se preocupar em oferecer ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Isso é suficiente, isso basta. Eu entendi o meu lugar no corpo de Cristo. Agora que eu entendi o meu lugar no corpo de Cristo, é isso. Isso é o propósito pelo qual eu vou viver o resto dos meus dias. Eu entendi. Claro, fica à vontade. Perfeito.
Perfeito, perfeito. E é engraçado, é uma outra coisa que a gente precisa pensar também é que assim, o membro fora do corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Ele perde a vida. O membro ele só tem vida se ele estiver conectado no corpo. Se cortou o dedo, ele está fora do corpo, o corpo vai ficar ali sofrendo, vai por um tempo, né? Mas aquele membro que foi decepado, acabou a vida para ele. Né? Então nós só somos membros se nós estivermos ligados no corpo, ok? E eu gosto da ilustração sobre essa questão do corpo, porque a igreja ela é conhecida como o corpo de Cristo. Né? E uma ilustração que exemplifica isso muito bem é, por exemplo, quando na ceia do Senhor nós partimos o pão, imagina que aqui na minha mão tem um pão e esse pão está sendo partido. E agora cada um de nós estamos recebendo aquela porção daquele pão que foi partido. Aquele pão que foi partido, a ceia simboliza o corpo de Cristo Jesus que foi partido na cruz do Calvário. Portanto, agora, quando nós comemos desse pão, nós estamos dizendo que nós fazemos parte daquele corpo que foi vertido na cruz. Nós fazemos parte daquele corpo. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós estamos diretamente conectados a Jesus por causa dele. Isso é maravilhoso a gente pensar dessa forma. E aí a gente não entra em crise, por exemplo, com relação ao nosso lugar, nossa identidade no corpo de Jesus, na igreja. A gente não entra em parafuso com isso. Tá? E eu penso também, para encerrar isso, para encerrar essa questão, né, da gente estar envolvido dentro da comunidade, é que aqui nós temos, 15, 20 pessoas, todos nós temos habilidades diferentes, todos nós. Alguns vão ter uma habilidade para determinadas áreas. Se me colocar numa cozinha para servir aqui na igreja, os irmãos vão passar perrengue, tá? Vai passar ruim, né? Vai passar ruim, vai dar ruim. Ou vai ter que comer, entendeu? Então, assim, só olhar o físico aqui já percebe que depender. Mas enfim, essa não é uma habilidade natural para mim, tá? Mas eu sei que para a Tia Vicky é. Tia Vicky cozinha muito bem. Se não comer a comida da Tia Vicky, gente, ó, já cozinha muito bem, né? E como a Tia Vicky pode usar aquilo que o Senhor deu nas mãos dela para abençoar o reino? Entende? Talvez você não toque um instrumento, mas você canta muito bem. Como que eu posso abençoar o corpo de Cristo através daquilo que o Senhor me deu? Entende? Então quer dizer que quem é mais importante? O que canta muito bem, o que cozinha muito bem? Não. A gente faz parte desse corpo e nós podemos edificar esse corpo servindo mutuamente, entendendo que, como parte dessa engrenagem do todo, aquilo que o Senhor nos deu, nós podemos devolver para Ele, agora entendendo que esse é o nosso lugar no corpo dele. E quando nós fazemos isso, o reino do Senhor avança. O reino do Senhor avança. Vamos lá. Perfeito. Porque o Senhor que sonda o nosso coração. Deu para ouvir o que ela falou? Ela disse que quando a gente faz isso, a gente precisa fazer isso com a motivação correta. É a motivação correta. Não adianta a gente fazer isso para gerar um certo orgulho para o nosso coração, porque Deus é quem sonda o nosso coração. Então, se a gente fizer isso para a gente receber glórias, inclusive a própria Escritura vai dizer isso. Os fariseus faziam isso. Eles oravam de joelho, eles queriam ser vistos, né, pelo povo, e aí o Senhor Jesus vai falar assim, eles já receberam a recompensa dele, porque eles estão recebendo honras ali e tal. Eles já receberam a recompensa dele. Mas quando vocês forem orar, ali o contexto era de oração, entra lá no quarto de vocês, fechem a porta no secreto e o Pai, o nosso Pai, que nos vê no secreto, nos recompensará. A gente pode aplicar isso para o serviço cristão? Claro que pode. Perfeitamente. Né? O Senhor que sonda o nosso coração. E Ele sabe das motivações que fazem nós fazermos aquilo que nós estamos fazendo. E o contrário também é verdadeiro. Deus que sonda a motivação do nosso coração sabe porque nós não estamos fazendo aquilo que Ele gostaríamos e que Ele nos deu para que nós fizéssemos. Ele sonda o nosso coração, Ele sabe disso. Por último, relacionamento semelhante a Cristo levam tempo. Tá? Levam tempo. Nós vivemos na era do fast food. Né? Então, estou com fome, estou com vontade de comer. Eu não gosto de comida japonesa. Não gosto, tá?
quiser me convidar algum dia para comer comida japonesa, eu passo, tá bom? Como que chama aquele macarrãozinho lá? Como que é o nome? Yakisoba. Isso, yakisoba. Esse era o único, o miojo, miojo japonês. É o único que eu como assim, sabe? Mas se não tiver outra coisa mesmo, vai o miojão mesmo, né? Japonês. E aí a minha esposa, ela estava com muita vontade de comer uma comida japonesa. Eu falei, misericórdia, comer peixe cru, né? Sangue de Jesus tem poder. Aí eu fiquei pesquisando uma churrascaria que tivesse comida japonesa, que aí ali ia comer, né? Eu ia pegar pegar o churrasco, pegar a picanha, né? Então, e aí teve uma pessoa que foi me encorajar a comer comida japonesa, ela falou assim, não, comer comida japonesa leva tempo, tá? Você experimenta uma vez, você degusta, né? E eu conheço uma jovem aqui da igreja que nós fomos uma vez, ela não gostava, ela foi experimentar, ela vomitou. Acontece essas coisas, leva tempo, gente, leva tempo, né? Não vou falar quem é, não vou expor, tá? Foi, comeu lá, daí 5 minutos, saiu correndo. Né? Leva tempo, tá? Relacionamento semelhante a Cristo. De vez em quando, preste atenção, nesses relacionamentos, enquanto nós estamos construindo esses relacionamentos semelhantes a Cristo, de vez em quando o nosso estômago vai enojar de algumas coisas que nós perceberemos, nós vamos ver. Talvez vai se enojar do pecado mesmo que está diante de nós, e quando nós olhamos no espelho, a gente não se agrada do que a gente vê. Leva tempo. Talvez o nosso coração vai ser inclinado a olhar para o outro, e quando a gente olhar para o outro, talvez a maturidade do outro ainda, nós estejamos, a gente olha para o outro e enxerga como o outro fosse imaturo, e a gente olha assim para o outro e fala assim, cara, aquele lá não tem jeito. Leva tempo. E a gente precisa entender que é assim que o Senhor trata conosco também. Se o Senhor nos tratasse muitas vezes com a velocidade que nós gostaríamos que as coisas acontecessem, para o outro principalmente, porque quando é conosco, né, geralmente a gente recua um pouquinho, mas quando é com o outro, não, a gente quer que o outro amadureça, tem que ser a zap, né, para ontem. Nessa geração do fast food, né, que tudo é num clique, que tudo é muito rápido, uma das coisas que o Senhor nos ensina nesse relacionamento com Ele, nessas relações semelhantes a Ele, é aprendermos a descansar nele, a entender que o nosso tempo não é o tempo dele. E que o nosso Deus ele é soberano. E quando a gente descansa na soberania de Deus, aquilo que muitas vezes está fora do nosso controle, a gente pode descansar porque o Deus soberano governa o universo e ele cuida de tudo. Vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Como é o seu relacionamento com sua família? Cônjuges, filhos e pais? Esquece o S aqui, tá? Cônjuge. Beleza? Nós não somos adeptos da poligamia aqui não, tá? Seu cônjuge. Filhos e pais, e com seus vizinhos, né? Como que é esse relacionamento com sua família? Como é a sua relação no local de trabalho e escola? Entenda, nós não acreditamos que o ser humano é um ser que vive em dicotomia. O que é isso, senhor? Não entendi nada. Uma dualidade, ou seja, o santo e o profano. A gente não acredita, a gente acredita que nós somos um ser integral. Tá? Em todas as coisas que nós fazemos, 1 Coríntios 10, 31 vai dizer isso, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai falar assim, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo, para quê? Para a glória de Deus. Nós somos um ser integral. Então, a nossa relação familiar, ela vai ser um termômetro para a gente entender se nós estamos desenvolvendo uma relação semelhante a Cristo. O local de trabalho e a escola, geralmente, são os locais onde a gente passa mais tempo quando a gente está acordado. Tá? Na escola ou no trabalho. Ou para quem faz os dois aí, tem alguém aqui que está trabalhando, estudando? Não, só eu mesmo? Aqui, ó, meus sentimentos aí sinceros, tá bom? Então a gente passa a maior parte do tempo fora de casa muitas vezes, não é verdade? E como que tem sido o caráter, o teor dessas relações que a gente tem desenvolvido lá? Por que eu digo isso? Porque nesse tipo de ambiente, a boa parte das pessoas que a gente se relaciona, elas não têm temor ao Senhor. O que surge nesse tipo de relação? Piadas imorais. E como é que a gente está participando desse negócio? Será que a gente está lá participando dessas piadas imorais que muitas vezes são ditas nesse tipo de ambiente aqui?
Uma boa lida na carta de Efésios vai ajudar a gente a entender o padrão do Senhor para que a gente viva nesses ambientes, nos relacionando da maneira certa. Efésios, 6 capítulos, bem curtinho. Nós estamos vendo com os adolescentes essa semana lá, os meninos. Vai ajudar a gente a entender a nossa identidade e como o Senhor deseja que nós nos relacionamos, tanto no nosso relacionamento familiar, quanto nos demais ambientes. Por fim, como é o seu relacionamento na família da igreja? Isso é muito importante. Como a gente tem desenvolvido essa relação? É curioso que, se você... Não vai reparar isso não, tá? Esquece que eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. Depois o Rafa corrige, tá, Rafa? Se você observar, existem pessoas que chegam na igreja e elas são as últimas que chegam e as primeiras que saem. Tá? Por que isso acontece? Não quer ser visto, tá? Não quer se relacionar com o corpo de Cristo. Então, eu quero estar ali, como se fosse cumprir o sacramento, tá? O ritual, quero estar ali, mas não quero me envolver com o corpo de Cristo. Então, sou o primeiro que chego, o último que sai. Como tem sido o nosso relacionamento aqui na família da igreja? Quando eu disse que eu não ia dizer isso, daqui a pouco vai ficar todo mundo reparando, o irmão está chegando por último, tá? Então, esquece isso que eu estou falando, é nesse sentido. Tá chegando por último lá, foi embora. Não. Tá? Quarto, todos os seus relacionamentos refletem a maneira como Jesus se relacionava com as pessoas. Por último, o que significa ter a mesma mentalidade de Cristo Jesus em nossos relacionamentos uns com os outros? E aqui o texto de Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, é aquele texto que vai falar do autoesvaziamento do Senhor Jesus. Que ele mesmo sendo Deus, não usurpou que aquilo era algo que ele devia se apegar-se. E assim mesmo se esvaziou. Tomando a forma de homem, né? Filipenses capítulo 2 vai dizer isso. E aí é maravilhoso a maneira como termina aquele texto, né? Que Deus, Pai, o exaltou, e não existe agora nenhum nome acima do nome do Senhor Jesus Cristo, e todo joelho no céu, como nós cantamos aqui, né? Todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, vai se dobrar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2. Mas o que significa ter essa mentalidade de Cristo Jesus no nosso relacionamento? É esse autoesvaziamento, tá? Posso passar? Vi que tem algumas pessoas. Tá, pode ir lá. Queria uma água. Esqueci de pegar a água. Yasmin, pega uma. Deixa eu só pegar ela aqui. Por último, agora, para a gente fechar, um quarto aspecto aqui para a gente pensar nessa maneira como o Senhor deseja se relacionar conosco, tem a ver com o porquê, assim, o motivo que Deus nos criou para que a gente pudesse se relacionar com Ele nesses termos, tá? O Senhor nos criou assim para que nós pudéssemos ser embaixadores da reconciliação. E a pergunta que fica é, quem consegue me ajudar aí definindo o que é um embaixador? Qual que é a figura do embaixador? O que ele faz, embaixador? Oi? Ameniza os atos. O que mais que o embaixador faz? Uma função do embaixador? Representa alguém, ok? Então, lá em Brasília, a gente tem a embaixada francesa, né? O que significa isso? Que tem os representantes e quando nós nos identificamos como embaixadores da reconciliação, embaixadores do Senhor Jesus, significa dizer que agora nós somos o que do Senhor Jesus? Representantes. Somos seus representantes, tá? Como embaixadores de Jesus, nós somos enviados por Ele para representá-lo aqui na Terra. Assim como Ele nos representa diante do Pai no céu. E isso é maravilhoso, tá? A gente pensar isso. Eu falei no início e eu vou repetir, porque isso aqui nunca é demais a gente se lembrar disso. Né? Diante do Pai, quando nós nos aproximamos de Deus, quem nos representa em justiça, em santidade, é o Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus que nos representa diante do Pai. Por quê? Porque Ele que nos justifica, Ele que nos perdoou.
Ele que é o único santo, ele é o único que não tem pecado. Aí lembra do que eu falei lá no começo? Que para entrar no céu precisa ser santo, puro, sem pecado? E aí nenhum de nós, a gente tem a moral de falar assim, ó, eu sou esse cara. Não, isso não existe. Tá? A única pessoa que tem esses requisitos, que cumpriu esses requisitos, foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora ele nos representa diante do Pai. Isso significa que nós somos justificados por ele. Tá? Mas, por outro lado, aqui na Terra, nós somos a representação encarnada do Senhor Jesus. Tá? A sua igreja. Nós somos a representação dele. Detalhe, perceba que eu estou dizendo na primeira pessoa do plural. Não sou eu que sou representante. Somos nós. Tá? Não sou eu no sentido, eu sou a igreja. Não. Toda vez que a palavra de Deus se refere à igreja no Novo Testamento, ela jamais se apresenta no singular, é sempre no plural, uma comunidade, nós. Tá? Então, ele nos representa diante do Pai para que nós possamos representá-lo aqui na Terra. Aqui tem alguns textos, tá? Não vou ler os textos também para adiantar, mas anotem aí, depois leiam esses textos. Então, nós temos também o grande privilégio de falar em nome dele, suplicando que as pessoas se reconciliem com Deus por meio dele. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia Sagrada vai dizer assim que a missão que foi confiada aos homens de pregar o Evangelho, os anjos gostariam de que isso fosse delegado a eles. Tá? Mas não, o Senhor nos escolheu, nós, os homens, criados à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos representá-lo e também ter um segundo privilégio, que é de falar em nome dele. Olha que coisa maravilhosa. Poder falar em nome do Senhor. E por último, Deus nos confiou a ser embaixadores para representar o ministério e a palavra da reconciliação. E este é um privilégio incrível concedido a nós para representá-lo aqui na Terra. Aleluia, né? Esse é o privilégio maravilhoso que nós temos de representar o Senhor Jesus. Então, como que nós fazemos isso? Recapitulando aquilo que nós falamos atrás, a gente vai ter um slide depois para falar disso, mas nós fazemos isso, primeiro, tendo a consciência de quem nós somos, tá? E nós precisamos ter essa consciência, que nós somos o quê? Pecadores, tá? É assim que nós vamos, para que nós possamos representar ao Senhor, sermos embaixadores da reconciliação, isso se passa por desenvolver essa consciência. Eu sou pecador. Tá? Eu não sou tão bom quanto as pessoas disseram que eu era, ou como eu acreditei que eu era bom a vida inteira. Não. A palavra de Deus diz que nós, por natureza, nós somos maus. Tá? Uma vez que nós entendemos isso, agora uma segunda condição é, ter a consciência do nosso pecado, mas não ter a consciência do nosso Salvador, isso traz um peso que é impossível para qualquer homem carregar. Eu tenho consciência de que eu sou pecador, tá? Mas se eu não conheço ao Senhor, talvez eu vou ficar 20 anos carregando um peso ali que é muito mais fácil eu colocar aos pés do Senhor Jesus. Muito mais simples. Então, mas para que isso aconteça, eu preciso agora me aproximar do Senhor, tendo essa consciência, mas em arrependimento. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu vivi no tempo de escuridão, no tempo onde os meus olhos estavam embaçados pelo pecado. Eu me arrependo de tudo isso e coloco e deposito tudo isso aos pés da cruz. Porque quando eu faço isso, agora eu começo a viver a minha vida com gratidão e sem culpa. Eu me aproximo do Senhor agora, não mais com medo de um Deus irado, não, mas eu me aproximo do Senhor com gratidão no meu coração. Por quê? Porque eu já fui alvo, eu já experimentei esse perdão. E quando eu experimento esse perdão agora, significa dizer que eu não vou mais viver em ciclo, andando em ciclo, tá? No ciclo da culpa, de culpa em culpa, não. Lancei tudo isso aos pés da cruz. Mas tem um propósito que o Senhor nos convida para a gente viver assim. Para quê? Para que a gente possa ser embaixador, a gente possa representá-lo. E isso se passa pelo processo da gente desenvolver relações que são semelhantes ao Senhor. Aonde a gente vai desenvolver essas relações? Aqui na igreja? Sim. Só aqui na igreja? Não. Onde mais? Nossa casa, nosso trabalho, em todo lugar. E nesses ambientes, geralmente, são os ambientes que nós somos mais desafiados a nos relacionarmos
da maneira como o Senhor Jesus Cristo se relacionava com os seus. Se relaciona com os seus, né? No presente. São nesses ambientes. Porque se você aqui, pessoal que não casou ainda, tá? Vocês vão saber disso futuramente, quando vocês se casarem. Mas quando a gente se casa, chega um período do casamento, aliás, bem no começo do casamento, geralmente, a gente passa por um período de adaptação. E o período de adaptação é um período muito legal, porque assim, você descobre que aquela pessoa que você é apaixonada por ela e que você se casou, você descobre que ela tem alguns hábitos que te incomodam bastante. Não é verdade? Aí você descobre assim, fala, cara, eu não suporto a toalha em cima da cama. E aí, o meu amor, o amor da minha vida, o que é que ele faz, gente? Onde que ele deixa a toalha? Amém. Né? Então, isso. Aí, beleza, você é uma pessoa extremamente organizada, sistemática, tal, os seus tênis ali ficam tudo empilhadinho aqui, papapá, o branco aqui na prateleira de baixo, os pretos escuros aqui na de cima, tal. Aí você casa com uma pessoa linda e maravilhosa que para ela tanto faz se é chinelo, se é tênis, cara, é tudo, né? E para que colocar nessa prateleira? Deixa aqui mesmo, né? Eu já vou usar amanhã mesmo. Então a gente descobre isso, né? Isso é maravilhoso, né? Porque eu não estou sendo irônico, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente se vê no espelho, tá? E nesse tipo de relacionamento, onde a gente está ali, a gente não tem como a gente maquiar, a gente tem que ser a gente mesmo, não tem como a gente mascarar algo que a gente não é porque é todo dia, entende? Nesse tipo de relacionamento, a gente é desafiado a nos relacionarmos como o Senhor Jesus Cristo se relaciona com o seu povo. É ali, tá? Não é na igreja onde a gente vem passar 2 horas, tá? E de repente a gente é daquele que chega, o culto começa às 6, a gente chega às 6h30 para ninguém ver a gente, né? Então, enfim, nesse tipo de ambiente não tem como a gente maquiar aquilo que nós não somos. E é ali que o Senhor Jesus Cristo nos convida para que a gente viva conforme a sua imagem e semelhança. Desafiador? Sim. Possível? Somente com a graça de Deus, tá? Se você retirar a graça de Deus, esquece, cara. Esquece. Sem o Senhor Jesus Cristo intervindo no nosso casamento, por exemplo, nesse exemplo que eu citei há pouco, esquece. Não. A gente vai ter 2 pessoas vivendo um pé de guerra ali o tempo inteiro, tá? Um pé de guerra. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo agora ele começa a habitar essa relação, e aí já não é mais uma relação a 2, é uma relação a 3, é o Senhor Jesus Cristo ali, pronto. Agora sim, é possível. Porque através do Senhor, inclusive se relacionando com Ele, Ele nos ajuda a enxergar corretamente as nossas relações e a corrigir as nossas relações para que elas sejam vividas do jeito dele. Percebe a importância, primeiramente, antes da gente querer desenvolver a relação com pessoas, primeiramente a gente ter esse relacionamento íntimo e direto com Ele. Tá? Íntimo e direto com Ele. Porque é Ele que vai expondo o nosso coração. É Ele. E aí muitas coisas que a gente não gosta, que a gente projeta no nosso cônjuge, por exemplo, não tem a ver com Ele, tem a ver com a gente. Só que a gente projeta nele. É a síndrome do Adão. Né? A mulher que tu me deste. E qual que é a consciência que o Senhor nos convida a ter nessa noite? Assumir a responsabilidade. É isso. Tá? Para que a gente possa viver dessa forma e ser embaixadores da reconciliação. Vamos recapitular aqui. Quanto tempo, Rafa, eu tenho aí? Boa. Dá sim. Vamos lá. Algumas perguntas para reflexão. Nós estamos representando Cristo bem como seus embaixadores oficiais em nossos bairros, escolas ou locais de trabalho? Como está sendo aí a nossa autoanálise nesse sentido? Nós estamos sendo bons embaixadores do Senhor nesses ambientes onde não é possível a gente colocar uma máscara? Segundo, o que eu preciso mudar para representá-lo bem? Para ser um bom embaixador do Senhor, o que eu preciso mudar? É provável que tenha algumas coisas na minha vida e na sua vida que a gente vai precisar mudar. A gente vai precisar falar, Senhor, nisso aqui eu não tenho sido um representante do Senhor. Então, para a gente revisar aqui brevemente, algumas perguntinhas aqui, né? Como é o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai? Como tem sido no dia a dia o nosso relacionamento com Deus? Se a gente pudesse mensurar isso numa escalinha de entre 1 e 10, né, onde 1 é o pior e 10 é o melhor, que nota que a gente daria para isso aqui? Você aí, tá? Só pensa aí, não precisa falar. Segundo,
O que torna tão difícil para nós perdoar alguém? Já pensou nisso? Você já experimentou uma situação que você, assim, ah, demorou muito tempo para perdoar, ou talvez você esteja experimentando uma situação que você ainda não perdoou a quem te ofendeu? O que tem tornado isso tão difícil para nós? Se experimentássemos o perdão de Cristo em nossos relacionamentos uns com os outros, qual seria o resultado? Assim como o Senhor nos perdoou, se nós agora mutuamente nos perdoássemos, como seria a nossa comunidade? Já parou para pensar nisso? Um pedaço do céu, né? Eu penso que sim, um pedaço do céu. Vamos estreitar isso um pouquinho, vamos nem para a nossa comunidade, vamos pensar para dentro de casa. Se nós perdoássemos os nossos filhos, muitas vezes, né? Como o Senhor nos perdoou, como filhos amados de Deus, que nós somos perdoados no Senhor, como que seria a nossa relação? E se eles também nos perdoassem? Para nós, filhos, como seria se nós, toda vez que a gente erra com os nossos pais, se a gente chegasse para eles e falasse: pai, me perdoe, eu quero mudar. Isso não ser da boca para fora, mas ser algo que já aconteceu lá dentro e por ter acontecido lá dentro, agora eu externalizo, agora eu verbalizo. Já pensou como seriam os nossos relacionamentos se a gente viver dessa forma? Terceiro, como estão os nossos relacionamentos atuais com nossas famílias, tanto biológicas quanto espirituais? Tá? Nossa família de sangue mesmo e a nossa comunidade. Como está o nosso relacionamento nesse sentido? Como está também o nosso relacionamento com os nossos amigos, com nossos colegas de trabalho e vizinhos? Eles são relacionamentos semelhantes a Cristo? Ou existe alguma coisa quebrada, algum relacionamento quebrado que precisa ser restaurado? Como que está isso hoje? É uma autoavaliação que nós precisamos fazer e colocar isso diante do Senhor. Se assim nós desejamos ser seus representantes aqui na Terra, precisa colocar isso diante do Senhor. Porque a gente consegue esconder o nosso coração muitas vezes, até do nosso cônjuge. É possível que alguém esteja dormindo do nosso lado na mesma cama e ter muito tempo que essa pessoa não ouve o nosso coração e vice-versa. É possível. A gente consegue esconder. Mas do nosso Senhor, a gente não consegue. O Deus que sonda todo o coração, ele está tudo exposto. Tão claro quanto a luz do dia. Assim está o nosso coração diante do Senhor. Será que existe algum relacionamento quebrado? Nosso cônjuge mesmo. Muitas vezes a gente se afasta do nosso cônjuge por falta de perdão. Por falta de perdão. E a gente vai fingindo, fazendo de conta que está tudo bem. Fazendo de conta que está tudo bem. E aí vai se passando uma semana, um mês, um ano, e a gente vai percebendo uma certa frieza, uma certa desconexão. E se a gente for parar, a gente for puxar esse fio, até a gente chegar na ponta dele, a gente vai perceber que, muito provavelmente, algum fio ali foi quebrado. Perdão não foi liberado, não foi concedido. E aí, o que a gente tem hoje talvez seja um relacionamento frio. Isso se aplica ao nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, quando a gente não perdoa, da mesma forma, assim como as nossas orações são interrompidas, diz o Senhor lá em Mateus capítulo 6, a gente também perde a sensibilidade de ouvir aquilo que o Senhor está nos dizendo. E a sensação que a gente tem é que a gente vem na igreja domingo após domingo e o Senhor não fala conosco. E a gente vai embora revoltado da igreja. Eu não volto mais nessa igreja porque Deus não fala comigo. Por que Deus não está falando comigo? Será que o problema está em Deus? A mulher que tu me deste, Senhor, que o Senhor, será que está em Deus mesmo? Ou será que é o nosso coração egoísta, que está retendo aquilo que o Senhor nos ordenou para que nós deliberássemos, assim como de graça nós recebemos? Por último, como embaixadores de Cristo, nós estamos representando o bem onde quer que estejamos? Vamos avaliar a nossa missão de embaixador entre 1 e 10 agora, daquele mesmo critério, para que a gente possa responder isso com verdade. Como resultado desse ensino, o que precisamos mudar no nosso relacionamento com Deus, na nossa família, outros discípulos e o mundo? O que a gente precisa mudar, à luz de tudo isso que a gente ouviu? Muito provavelmente que, pelo menos uma coisa aqui, eu acredito que a gente vai precisar ajustar na nossa vida, para que a gente possa ser um embaixador do Senhor, um representante dele, mas não do nosso jeito, mas do jeito dele.
certamente, algum ajuste a gente vai precisar fazer. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria convidá-los a fazer uma oração nesse momento. E se o Espírito Santo do Senhor tiver trazido à sua memória, ao seu coração, algum relacionamento que foi quebrado nesse tempo e que precisa ser restaurado, eu queria te convidar a, essa semana mesmo, reaver isso na sua vida, a não deixar passar, mas essa semana mesmo procurar, de repente, alguém que você precisa acertar essa situação e falar, meu irmão, talvez você nem sabe, mas eu queria te pedir perdão por algo que está me incomodando. E o Espírito Santo do Senhor trouxe isso no meu coração. E porque eu amo ao Senhor Jesus Cristo, porque eu estou rendido aos pés de Jesus, agora eu quero assim viver. Ou talvez o contrário. Talvez alguém que te ofendeu e você está carregando aquela culpa, bebendo aquele veneno esperando que o outro morra, talvez seja a hora da gente reaver isso, a gente consertar isso perante o Senhor, o Deus que sonda os nossos corações, para que assim a gente possa ser verdadeiramente um embaixador do Senhor aqui na terra. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Te agradecemos, Deus, porque diante do Senhor os nossos corações estão expostos e não existe nada que nós possamos esconder do Senhor. Quão tolo foram aquele primeiro homem e mulher, Pai, ao acreditar que poderiam esconder-se do Senhor. E nós nos identificamos com isso quando muitas vezes nós acreditamos na tolice de que nós podemos esconder algumas coisas lá no mais profundo do nosso coração, acreditando que lá o Senhor não pode acessar isso, Pai. Quão tolo nós somos, Pai. Então nós pedimos isso e reconhecemos a nossa condição de miserável pecador, nos humilhamos diante do Senhor e nós queremos reaver isso, nós queremos consertar. Porque nós queremos, Pai, ser embaixadores do Senhor, mas não embaixadores do Senhor dos nossos moldes, mas nós queremos ser embaixadores do Senhor de acordo com o que a Tua palavra nos diz. E a Tua palavra é a verdade. Por isso, Pai, nós nos constrangemos nessa noite diante do Teu amor, diante da Tua graça, diante do perdão que nós recebemos através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Obrigado por esse tempo. Clamo ao Senhor, ao Espírito Santo, nessa noite, para que o Senhor possa continuar nos convencendo do quão pecadores nós somos, da nossa miserabilidade, e que os nossos corações possam estar sendo quebrantados, Pai, nesse tempo de preparação, para que assim nós possamos melhor servir ao Senhor, Pai, por onde o Senhor nos levar. Seja na nossa família, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, até que o Senhor venha nos buscar. É o que nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jonas. Deus abençoe mais uma vez. Benção, né, irmãos?